Esse vídeo é a parte 2 do nosso tutorial de plantas humanizadas em 3D utilizando o software SketchUp e V-Ray. E antes de começar a segunda parte, eu gostaria de pedir para você que deixasse um comentário aqui embaixo do que você mais gostou na primeira aula, o que você aprendeu de diferente, alguma curiosidade, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente saber o que você está achando. E se você não assistiu a parte 1, assista agora clicando no card que está passando aqui em cima para vocês e aprendam o que vocês têm que fazer na parte de modelagem para aí sim vocês virem para cá e entenderem como vai funcionar a iluminação e a configuração do render final. Saudações, sejam bem-vindos ou bem-vindas ao canal CG Plus Academy, o seu canal de computação gráfica aqui no YouTube. Meu nome é Igor Almeida e este vídeo é a parte 2, onde você vai aprender a configurar a iluminação e o render final da sua planta humanizada. Então, sem mais enrolação, bora para a tela. Muito bem, continuando, agora a gente veio para a nossa segunda aula, a aula de iluminação, onde você vai entender como que vai funcionar o processo aqui de construção da luz no nosso arquivo. Primeiro eu vou mostrar mais uma vez, né, como é que está no arquivo original, né? No arquivo original, a gente já tem aqui, como a gente está trabalhando com a modelagem, né, já de um projeto que foi renderizado, que vai ser renderizado. Então a gente já possui iluminações aqui, já possui luz artificial, os spots acesos, já possui aqui uma luz da fita de LED, né? Mas essas luzes elas não serão úteis na planta humanizada, certo? Então o que a gente faz? Você vai vir aqui no Asset Editor do V-Ray e a gente vai limpar essas informações de luz. E fazendo essa limpeza a gente vai iniciar uma nova configuração, um novo fluxo de construção de luz no novo arquivo. Então você vai pegar aqui, ó, todas as luzes, segura Shift, né? Clica na primeira, segura Shift, clica na última. Com o botão direito você deleta essas luzes, deixa apenas a luz do sol, tá? Porque não dá para apagar, obviamente. Só que o sol, eu não quero que ele apareça. Por quê? Vamos ver aqui no nosso arquivo principal, né? Eu não quero que o sol apareça, pelo motivo de que, se o sol aparece, ele vai acabar saindo aqui na minha planta humanizada aquelas rajadas da luz do sol, e eu não quero isso, tá? Então, deixa só ele carregar aqui, para a gente ver como é que vai ser feito isso. Muito bem, carregou. Então, aqui eu vou apagar as minhas luzes também, para eu mostrar do zero para vocês como é que vai funcionar. Então, a minha luz do sol, se eu deixar ela ligada e eu fizer aqui uma renderização de teste, vou botar para fazer uma renderização de teste aqui apenas com a luz do sol, que está ligada, tá? Como que você vai configurar? Liga o Progressive. No Render Output, eu vou colocar aqui 500 no valor mínimo, para ficar em baixa resolução, não preciso ver em alta agora. Widescreen mesmo, porque a minha planta ela é retangular, né? Ela é bem comprida, então o widescreen vai encaixar bem. Vou ligar o Safe Frame aqui, para eu ver aquela margem, né? Coloca aqui o Noise Limit em 0,05, tá? Para não puxar muito ainda. E aqui você coloca em Irradiance Map no Global Illumination, certo? E vamos mandar render, ver como é que vai ficar só com a luz do sol acesa. Build Scene, sempre fica de olho aqui embaixo no que ele está dizendo, né? Então pronto, ó, carregou. Aí fica essa luz do sol entrando na cena inteira, que não fica legal, né? Pô, fica muito ruim isso. A luz do sol entrando dessa maneira. E não fica legal, não é a representação ideal para a planta humanizada, né? Então vou dar logo o stop aqui, não tem mais necessidade de ver nada. Vou fechar essa janela. E outra informação importante é a seguinte, o render, né? Eu vou voltar aqui para o padrão, como vem naturalmente no próprio V-Ray também. Vou pegar aqui o Text Sky. Vou copiar para cá de volta, que é o padrão, né? Aqui na Game Environment, o seu background vai estar como 1 e vai ter uma textura aqui. Se você clicar, é o Texture Sky, tá? E aí, quando a gente renderiza, esse Texture Sky é aquele céu azulzinho do V-Ray, aquele céuzinho azul com cinza,
que não é legal, não é bonito para nenhum render, né? Nenhum render que a gente deixa esse céuzinho aparecendo vai ficar bonito. Ó. Então esse aqui seria o resultado, ó, mais ou menos, com o Text Sky do V-Ray e a luz do sol. É o padrão, é a luz padrão do programa. Então na hora que você fizer a sua modelagem, o seu primeiro render vai ser exatamente como você está vendo aqui, tá? A minha câmera, aqui eu posicionei ela só para você saber. Eu botei aqui em câmera perspectiva paralela, projeção paralela. No seu provavelmente vai estar em perspectiva desse jeito aqui, né? Então quando você vê em câmera projeção paralela, ele fica dessa forma ortogonal. E a gente usa aqui as casinhas, onde é que estão elas? As casinhas do próprio Sketch, estão aqui. Você clica na vista alto, topo, e aí pronto, eu já tenho aqui a minha visualização, né? Daí é só você criar a sua cena, clicando aqui no mais, e ele salva essa visualização para você, tá? Então, tá aqui a minha visualização, já tem a minha cena 1 criada, e essa daqui é a iluminação que a gente tem. Assim que eu terminar de modelar, terminar de fazer tudo, o primeiro teste de render é desse jeito que vai ficar a minha luz. Olha como já fica legal ali a parede, né? Já fica tudo bacana com os materiais todos aplicados. Mas não é esse o resultado que eu quero. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui na iluminação, desliga o Sunlight, tá? Só isso já vai dar uma diferença bem grande aqui no render. Não vai ter mais essas sombras de luz do sol vindo aqui na modelagem, tá? Ah, Igor, mas ainda existe uma luz. Que luz é essa? É a luz do Text Sky. É justamente essa cidadã bem aqui, ó, porque esse entorno do V-Ray, ele gera luz, tá? Ó, se eu colocar aqui mais ou menos desse jeito, eu vou botar em perspectiva. Se eu renderizar aqui agora, você vai ver que existe esse entorno, que é justamente o Text Sky, gerando luz no nosso projeto. E eu não quero esse Text Sky, porque a luz dele não fica muito bonita, olha isso, tá? Não fica legal. Então, nós vamos fazer o seguinte, vou voltar para a minha cena 1, no modo ortogonal, vou vir aqui na minha engrenagem, em Environment, deixa eu até minimizar isso aqui para não confundir vocês, na guia Environment Background, vou clicar com o botão direito do mouse e vou dar um Clear. Como eu dei um Clear, aqui ele ficou sem nada, dessa maneira o entorno que existia antes, esse entorno azul com cinza, ele some e vai ficar preto. Se fica preto, não tem nada para iluminar. Se não tem nada para iluminar, obviamente o meu render vai ficar preto, breu absoluto, ou seja, não existe luz nenhuma sendo gerada na minha cena, tá? Breu puro, tá? Então é aí que a gente começa a construir o nosso setup. Como é que vai ser esse setup? Eu vou pegar uma Rectangle Light, vou construir ela aqui, ó, de fora a fora, tem que cobrir a minha cena inteira, tá? Clica. Olha lá, ela está apontando para cima, não tem problema, posso vir aqui, clico nela com o botão direito, virar azul do componente, aí ela começa a apontar para baixo, tá? Vou aproximar ela um pouco mais aqui da minha cena, não precisa ficar colado, tá? Só aproxima um pouquinho mais. Muito bem. E aí eu vou botar na cena 1, novamente, e vou renderizar. E você vai ver uma coisa curiosa. Eu já acabei de aplicar a minha luz, tá? Mas na hora que ele renderiza, continua tudo preto. Esse é um dos problemas que pode acontecer com você, tá? Por que que isso acontece? Se eu vier na minha configuração de luz, vejo o seguinte. A minha lâmpada está apontando para baixo, então dali para baixo ele gera luz. Mas dali para cima não existe nada, não existe luz alguma. A minha câmera está aqui em cima olhando para baixo, ela está vendo tudo preto, né? Ela está vendo o plano de luz, o lado escuro do plano de luz. Então o que você faz? Você vem aqui na guia de opções, marca na Rectangle Light, você marca como invisível, tá? E você retira a opção de afetar as reflexões. Porque se eu não tirar isso, a minha cuba aqui, que é de inox, vai refletir um plano branco, né? Que é esse retângulo de luz, vai refletir branco e não vai ficar com um aspecto metálico, vai ficar com um aspecto estranho, tá? Então, a gente desliga. Vou renomear, vou botar aqui luz principal. Tá com 30, vamos testar se 30 vai ficar bom ou não.
Deixa eu trazer essa janelinha para cá. Então, no meu com 30 já ficou desse jeito aqui, ó, as sombras bem sutis, né? Já está começando a ficar com um aspecto interessante. Você está vendo que eu não estou usando aqui nenhum efeito, nenhum elemento aqui de correção de cor. Então, só aplicando o retângulo em cima, ele já começou a dar um brilho. Você está vendo que a cuba acabou ficando preta, né? Porque ela está refletindo o céu preto, o chuveiro também. Mas é assim mesmo, essa é a nossa luz principal, tá? Já está começando a gerar uma luz aqui dentro da cena. Se o seu ficar muito escuro, tá? Vai aumentando aqui gradativamente. 30 vai para 60. 60 não ficou bom? Vai para 90. Vai aumentando aos poucos e testando o seu render, tá? No meu caso aqui 30 tá bacana. Por que que tá bacana? Porque eu vou criar mais luz aqui ainda, né? Que luz? A gente tem duas janelas enormes. Tem essa janela aqui da cozinha e tem essa janela aqui do quarto. No seu projeto, você vai criar também luz nas suas janelas, tá? Então, eu vou pegar aqui uma Rectangle Light. Onde tiver janela, onde tiver entrada de luz, varanda, tudo, tem que ter uma Rectangle Light para dar o efeito de luz natural entrando na cena, né? Então, eu vou criar bem aqui, ó. Clico aqui. E clico aqui segurando o Shift. Por que segurando o Shift? Porque ele me permite direcionar a luz quando eu seguro o Shift, tá? Então, eu vou apontar para dentro da casa e clico. Vou escalonar ela um pouquinho mais aqui para ficar um pouco mais alta, gerar mais luz. Vou copiar ela com mover e Ctrl. Quando eu copio e escalono aqui para encaixar, ó, tá? Olha lá, no formato da outra janela. A gente vai estar criando apenas uma única configuração para as duas luzes. Então, vou chamar logo aqui de janelas, tá? Vou copiar ela para cá também e vou rotacionar essa iluminação para ela apontar agora, ó, lá para dentro. E uso a escala para esticar ela até esse ponto aqui. Então tá aí, ó. Quando a gente copia essas iluminações de janela e tudo mais, eu crio uma única configuração para as três. E aí são as únicas entradas de luz natural que tem na minha cena. Eu já vou voltar para a minha cena 1. Se eu deixar essas luzes com 30, elas não vão dar muita diferença aqui no meu render, tá? Então eu já vou aumentar elas bastante, vou botar 90 e vamos fazer mais um teste, que eu quero aquele efeito de luz natural entrando no projeto, que é uma coisa que fica bem bacana. Vamos ver o resultado. Está carregando com as novas luzes. Tá aí, ó, ele começou a dar um brilhozinho aqui, ó, tá? Já deu mais esse efeito aqui de luz natural entrando na cena. Eu acho que eu vou aumentar um pouco mais, que eu quero dar mais esse brilho aqui na lateral da cama, tá? 90. Então eu vou dobrar, vou botar 180, vou botar 200, arredondar logo. E vamos testar de novo. Olha, já deu um brilho aqui atrás da televisão. Então, quando a gente adiciona essas luzes, sempre vai dar um ar mais realista aí para a planta humanizada. Não deixar só essa luz geral, essa luz principal, senão fica muito chapado, né? Fica muito estranho. Pronto, olha que bacana. O efeito aqui da luz vindo pela lateral da cama, certo? A luz entrando aqui pela janela da cozinha, já dá um efeito bem bacana, tá? E aí, para a gente finalizar aqui essa planta humanizada, essa iluminação da nossa planta humanizada, falta a gente adicionar aqui alguma coisa, um entorno que gere um reflexo dos meus metais, né? Para não ficar preto desse jeito, tá? Por que que tá preto? Porque a gente removeu o entorno, removeu o HDRI de entorno do próprio V-Ray. Se eu colocar outro no lugar, então ele vai começar a refletir essa outra imagem, tá? Aqui o material do piso, é porque tá em baixa resolução, não dá para ver muito bem o rejunte, mas está funcionando ali. Então, onde é que você vai atrás de HDRIs para colocar aqui no seu entorno? Aqui no site Polyhaven, você vai encontrar uma biblioteca enorme de HDRIs, não só de HDRIs, você vai encontrar também de texturas e de modelos 3D, tá? Mas logo aqui embaixo, você entra aqui no site polyhaven.com, HDRIs, Browse HDRIs, e vai ter um monte, tá? Para a gente utilizar. Se esse conceito de HDRI é novo para você,
Deixa aí no comentário se você quer um vídeo específico sobre a utilização de HDRIs, como é que funciona, o que que é, etc, tá? Mas, para um conceito rápido, HDRI é um entorno que você aplica na sua cena. Esse entorno, ele, além de interferir nos reflexos, ele interfere na iluminação. Então, se você tem aqui uma cena de dia com essa iluminação, ela vai ser refletida da mesma forma no seu 3D. E se você tem aqui, por exemplo, uma iluminação mais noturna, essa luz vai ser refletida no seu 3D da maneira como você vê aqui nessa imagem, tá? Para aquela cena lá da humanização, eu gosto de usar aqui da parte de estúdio. Eu gosto de pegar aqui um HDRI mais neutro, que tem esses tons mais brancos. Eu não quero nada muito alaranjado, né? Nada muito azulado, com muita informação. Eu gosto desses aqui que tem esses itens mais branquinhos, né? Ó, esse aqui dá para usar, fica bem legal porque ele gera um reflexo diferenciado nos metais, nos objetos, tá? Mas eu vou pegar esse daqui, Photo Studio 1, acho que vai ficar bem bacana. Pode baixar em 4K, 2K, não vai fazer muita diferença na planta humanizada. E download. É de graça, não precisa de conta nem nada, é só salvar, beleza? Depois que você salvou o seu HDRI, você vai vir aqui na engrenagem, lá na guia Environment, onde a gente removeu o background, você vai clicar aqui com o botão normal do mouse, Bitmap, você vai atrás da imagem. Então, a meu HDRI está aqui em tutorial humanização, né? Eu já baixei dois, tem esse Christmas Photo Studio, que ficou bem legal também, e esse Photo Studio 4K, que é o que eu acabei de baixar com vocês. Então, vou clicar em abrir. A imagem vai dar um preview aqui para mim, tá? Verifique se em Texture Placement ele está aqui como Environment. Se não tiver, ó, se ele tiver como 2D, o V-Channel, você muda para Environment. E aí ele já vai reconhecer essa imagem como uma HDRI, tá? E se você não entendeu bem o que é, como que funciona essa HDRI, deixa eu botar aqui em perspectiva de novo. Olha que bacana, eu vou gerar um render e no lugar desse fundo preto que você está vendo aqui, você vai ver aquela imagem que a gente acabou de baixar do site, aquele entorno em volta de toda a minha cena. Olha que legal, é como se o meu projeto estivesse inserido dentro daquele ambiente, tá? E aí, ele muda a minha iluminação, ele deixa um aspecto aqui muito mais interessante para minha iluminação, tá? Só que ele está muito escuro, ó, tá vendo que quase não dá para ver ele aqui. Por que está muito escuro? Porque a gente precisa vir aqui na Game Environment, esse número 1, ele é um valor padrão, né? Eu já começo com 50. Eu acho que 50 geralmente fica bem bacana. Mas se no seu continuar escuro com 50, aumenta, vai lá para 100, né? 100 geralmente estoura, né? Na maioria dos meus testes, 100 fica muito intenso. Ó, aqui 50 já ficou numa exposição excelente, já ficou perfeito, tá? Não vou mexer nada. Então eu vou voltar para minha cena 1 e vou renderizar. Você vai ver que aquela cuba que estava preta, né, e tudo mais, não vai mais ficar preta, porque agora ela está refletindo o entorno da minha cena. Olha lá, ficou um cinza, que é o aspecto mais natural para um aço inox, né? Então o chuveiro também ficou acinzentado, tudo aquilo que tem reflexo na minha cena começou a refletir aquele entorno, aquele HDRI que a gente acabou de inserir. Aqui eu vejo tudo cinzão, porque no modo ortogonal o HDRI ele não consegue preencher perfeitamente aqui o chão, tá? O entorno da minha cena. Por isso que sempre quando eu vou renderizar com HDRI eu volto aqui para o modo perspectiva. E aí, como está ficando ó, a nossa planta humanizada, tá? Por último, digamos que a minha iluminação já está bacana, já está ok. Eu vou fazer aqui uma correção de cor rápida. Então eu vou clicar aqui o Exposure. Eu vou aumentar um pouco mais minha exposição. Vou diminuir o Highlight Burn, porque deu umas estouradas aqui. Então diminuo o Highlight Burn. E adiciono um contrastezinho aqui, ó, para dar um efeito mais legal aqui de luz e sombra. Sem o Exposure, com o Exposure, tá? Acho que dá para diminuir um pouco aqui ele. Adicionar um pouco mais de contraste. Pronto, já deu uma diferença bem grande. Eu gosto muito de usar aqui o Curve, então vou habilitar ele aqui. Como é que funciona
o curve, né? Você clica aqui nessa bolinha de baixo, ela controla as sombras. Então, se eu puxar essa alavanca para baixo, eu estou deixando as sombras mais escuras. Se eu puxo essa alavanca para cima, eu deixo as sombras mais claras, tá? O ideal é que você gere um contraste entre sombra e luz. Então, eu vou deixar minhas sombras um pouco mais escuras. E esse quadradinho aqui, você dá um clique nele só, ele controla as luzes. Você puxa a alavanca para cima, você deixa as luzes mais claras. Ou se você puxa para baixo, as luzes mais escuras, menos intensas, né? Então, eu vou formar um S aqui, um S bem sutil, ó, sem curva, com curva. Olha como ele dá uma diferença bem bacana ali no resultado geral da imagem, tá? E a configuração de materiais ela é muito importante para melhorar esse aspecto realista da sua planta humanizada, tá? E o White Balance, se você acha que a sua cena está muito alaranjada, puxa aqui para filtrar o laranja para deixar ela mais azulada. Ou então deixar ela mais alaranjada se você achar que ela já está azulada, né? Você controla aqui da forma como você quiser. Eu gosto de deixar os tons de branco bem brancos. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui que a minha bancada está meio amarelada. Se eu neutralizar aqui um pouco, trouxer para o azul, eu consigo ter um branco mais natural, né? Só que eu acho que eu puxei demais já aqui, então deixa eu... Bem sutil, ó. Uma mudança bem sutil para deixar aqui a minha cena mais interessante. Feito esses ajustes, a gente pode configurar para o render final. Se você fez uma configuração de materiais bacana, né? Você não está utilizando muitos efeitos, ou seja, displacement bump em excesso, você está usando aqui poucos efeitos e utilize materiais também do próprio V-Ray, porque eles são mais rápidos para renderizar em planta humanizada, a gente pode configurar o render final. Como é que você vai configurar? Na aba Render, desligue o Progressive, tá? Na Render Output, eu gosto de fazer uma renderização aqui numa resolução de pelo menos 3K. Então seria aqui 2560 por 1440, que é o Quad HD. Mas aqui eu vou botar um pouco mais, vou botar 1920 no menor. E aqui ficou 3400 e pouco no maior, né? Muito bem, em Render Parameters, Noise Limit, eu vou botar 0,01, não precisa ser tão pequeno esse valor, você pode botar 0,009 se você quiser, tá? Eu não gosto de botar muito pequeno, não tem necessidade de ver ele tão limpo assim, o projeto, até porque a gente consegue fazer numa pós depois. É questão de otimização, né? Mínimo subdivs 1, o máximo eu gosto de utilizar aqui o 18, tá? O padrão que vem é 16, se não me engano, mas eu gosto de utilizar o 18. Shading Rate, bota 1 sempre, isso daqui geralmente vem com 6 ou 4, se eu não me engano. Bota 1, vai deixar o seu render bem mais rápido, tá? Color Mapping não vou trabalhar, otimizações aqui, Adaptive Lights. Quantas luzes eu tenho na minha cena? Eu tenho 1, 2, 3. 3 seria o HDRI. Então, no teu Adaptive Lights, tu vai botar aqui 3 também, tá? Sempre bota aqui na mesma quantidade de luz que tu tem na tua cena. E considera o HDRI, ó. Environment é uma luz, tá? Muito bem, Global Illumination em Radiance Map. Mínimo rate menos 3, máximo rate menos 2. Sempre coloco isso daqui. Subdivs, eu gosto de usar 80-80, acho que fica bom. E o Light Cache em 1000, tá? Esse Retrace vem em 2, às vezes eu coloco em 1, mas acho que em 2 vai deixar o render rápido também. Vamos fazer um teste aqui, tá? Não vou usar denoiser, o denoiser às vezes ele tira a qualidade de alguns materiais, como tecido, eu não gosto de usar ele. Mas essa basicamente é a configuração que eu vou usar, tá? E você pode salvar ela aí para os seus próximos projetos. Se quiser uma resolução menor, aqui no meu, porque eu sei que esse computador é bom, eu posso caprichar aqui na minha resolução. Mas se você quiser pôr uma resolução mais humilde aí, 1920 por 1080, né, que é o HD padrão, você pode utilizar Full HD, tá? Aqui eu vou botar a minha resolução em 3000, pronto. Já deixar redondinho aí para a gente renderizar. Então vamos mandar render e mostro para vocês como ficou o resultado. Então ele está renderizando, ó, bem rápido, os buckets aqui estão passando por cima dos materiais. Ó. Quando esses quadradinhos passam nessa velocidade por cima dos materiais, quer dizer que sua configuração foi muito bem feita. Se ele parar em algum material, em algum objeto, travou, é naquele objeto que você tem que otimizar o seu render, tá? Então se ele travar bem aqui no sofá, por exemplo, eu tenho que vir aqui no tecido ou na almofada em algum lugar no sofá e otimizar esse material para que ele passe mais rápido, beleza?
Muito bem, então depois que o seu render finalizar, esse aqui vai ser o resultado. Então eu posso dar um zoom aqui bem grande, você está vendo que ficou bem bacana aqui os materiais, tá? Olha como é que fica o cabideiro, tá? Olha o reflexo aqui na cuba cinza. Então esse é o resultado. Você salva em PNG para que o fundo saia recortado da imagem. E aí é só mandar para um software de edição, depois no Photoshop ou algum outro programa para você colocar os textos e pronto. Boa sorte aí com seus trabalhos e até a próxima. E aí, gostou do tutorial? Então faça os testes nos seus projetos, pratique, poste os seus resultados no Instagram e não se esqueça de marcar a gente. O Instagram tá passando aqui embaixo para vocês, @cgplus.academy, para a gente poder repostar. Marca a gente. Se você ainda não está inscrito ou inscrita aqui neste canal, clica agora no botãozinho vermelho aí embaixo do vídeo para você não perder os próximos vídeos, tá? E clica no sininho que tem logo do lado para sempre receber as notificações. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo e segue as redes sociais que estão aparecendo para você logo embaixo do vídeo. Então, muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Até o próximo vídeo e valeu!